Bom dia! Último domingo do ano. E Deus me deu um tema, que é um tema que a gente sempre pensa numa virada de ano, né? Tudo novo. E um tema que Deus me deu, a primeira palavra que o Senhor me deu foi reconstrução. Porque todo ano que vem, a gente tem a oportunidade de reconstruir algo na nossa vida. Então, o tema dessa palavra é reconstrua com fé e perseverança. E eu queria trazer a história de um personagem bíblico, que é muito interessante a história dele, que inclusive a história dele é estudada em pós-graduação, em MBAs, na área de planejamento estratégico e liderança, eles usam esse personagem da Bíblia. E Deus me falou muito através dele, usou várias pessoas. O meu algoritmo na internet só falava dele. Algoritmo cristão, né, gente? Ele é crente. Só me trazia palavras sobre Neemias. Que esse livro, como eu falei, ele é usado, inclusive, em universidades que não são cristãs, para ser usado nas empresas, cursos de empresa. E a história de Neemias é narrada no livro com o nome dele, que leva lá o seu nome no Antigo Testamento. E ocorre num seguinte contexto, dos israelitas do exílio babilônico e da reconstrução de Jerusalém. Neemias, ele era um judeu que servia como copeiro do rei persa Artaxerxes. E copeiro, se vocês sabem, é uma dos cargos de maior confiança. Porque o copeiro, ele via se a bebida do rei não tinha veneno, ele cuidava de tudo, ele guardava o rei. Então, tinha que ser uma pessoa de muita confiança. E Neemias, ele foi chamado por Deus para liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém, que era uma tarefa extremamente de grande importância para a restauração do povo de Israel. Então, qual é a mensagem que o livro de Neemias traz para nós no ano de 2025? Essa mensagem ela pode ser inspiradora e desafiadora, e destaca temas como restauração, fé, liderança e propósito. Então, queria trazer o contexto de Neemias que a gente pode levar para o nosso ano de 2025. Assim como Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém em meio à oposição e desafios, o ano de 2025 pode ser um tempo para reconstruir sonhos, fortalecer relacionamentos e restaurar áreas quebradas da nossa vida. O livro de Neemias é uma poderosa ilustração de como Deus usa pessoas comuns, como nós, para realizar obras extraordinárias. Neemias enfrentou ruínas físicas e emocionais, porque uma ruína física ela traz um abalo emocional. Mas, pela graça de Deus, recebeu força para reconstruir os muros de Jerusalém e restaurar a esperança do povo. Nessa mensagem, veremos como Neemias nos ensina sobre reconstrução através da graça divina, independente das circunstâncias. Primeiro ponto, eu queria falar, está lá em Neemias 1:4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Reconstrução começa com oração. Neemias, ele reconheceu a necessidade de reconstrução e buscou a Deus em oração antes de agir. A oração, ela nos alinha ao plano de Deus e libera a sua graça para enfrentarmos desafios. Antes de agir, Neemias orou e pediu a Deus sabedoria. Isso nos ensina que antes de agir, nós precisamos orar. Porque a oração ela é essencial para quem está planejando uma transição ou enfrentando os desafios da imigração, como é o nosso caso aqui. Oração tem que ser o nosso
sentimento que tem que estar alinhado com o sentimento com o Senhor. Porque o nosso coração é enganoso. Por isso que a gente precisa orar antes de planejar. Quando a gente enfrentar ruínas na nossa vida, emocionais, espirituais ou familiares, o primeiro passo é nos voltarmos a Deus em humildade. Não tome nenhuma decisão sem antes orar. A oração tem que vir em primeiro lugar. E como Neemias começou com oração? Deus envia emissário a Neemias. Deus enviou um emissário para informar Neemias acerca da situação que estava acontecendo em Jerusalém. Essa pessoa foi o irmão dele, Hanani. Hanani contou como os judeus que haviam retornado a Judá, após o cativeiro, estavam em grande miséria. Neemias, ele estava angustiado, porque era o povo dele. Ele se colocou no lugar daquelas pessoas. Ele jejuou e orou, e Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação do povo que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e orar. Temos um Deus que responde, que ouve e responde todas as nossas orações. Ele escuta a oração do seu povo. A gente está lá em 2 Crônicas 7:14, ele fala isso, ele deixa isso muito bem claro. Que ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus trabalha por intermédio do seu povo para realizar até mesmo tarefas consideradas humanamente impossíveis. Ele costuma moldar as pessoas com características de personalidade, experiências e treinamento, de modo a prepará-las para o seu ministério. Eu gosto de usar uma frase muito forte quando fala a multiforme graça de Deus. O que é a multiforme graça de Deus? Ele dá um dom diferente para cada um. Porque os dons, eles se amoldam. Como um quebra-cabeça, eles se amoldam. Eu sou diferente da Amandinha, eu sou diferente da Carol, mas a gente junta, a gente se une forças. E é assim. Porque Deus é criativo. Ele cria as pessoas de forma diferente. E essas pessoas, muitas vezes, elas não costumam sequer ter noção do que Deus tem para a vida delas. Às vezes, os nossos filhos são usados por Deus para falar com a gente. Eu lembro de uma situação que a gente estava... O Davi tinha acabado de entrar no secundário, tinha passado para a escola que ele queria, ganhou bolsa. E a empresa que o Márcio trabalhava aqui em Montreal fechou. Ela foi comprada por um grupo americano que não tinha mais interesse em ficar no Quebec. E ele ia ser transferido para Ottawa. Ele foi para Ottawa fazer entrevista. Eu já estava procurando casa lá, já estava procurando escola, já estava já... E aí sentamos eu, Márcio e Davi, tinha 12 anos. Ele era uma criança. Aí ele virou e falou assim, mãe, Deus não é incoerente. Eu passei para essa escola, eu ganhei bolsa. Se Ele quiser, a gente vai ficar em Montreal. E Deus vai dar outro emprego para o meu pai. Aí ele, vamos orar para Deus alinhar a nossa vontade a dele. Eu, ai, Jesus. Já estava fazendo todos os meus planos, já. Já tinha ido até, já tinha orado com o pastor Luiz. Estava indo, você lembra? A gente almoçou junto naquele domingo. Você vê, se eu fosse pelo meu coração, a gente não estaria pastoreando Longueuil. E aí, o que aconteceu? Um headhunter achou o Márcio no LinkedIn. Ofereceu um emprego para ele ganhar mais do que ele ganhava, do que ele iria ganhar em Ottawa. E nós continuamos em Montreal, porque Deus tinha um plano para o Quebec. Deus tinha um plano na expansão da comunidade nova. Por isso que é importante a gente estar com o nosso coração alinhado à vontade de Deus. E Deus, continuando aqui com Neemias, Deus preparou e posicionou Neemias
para realizar uma dessas tarefas impossíveis da Bíblia. Neemias era um homem comum, em uma posição especial. Ele estava seguro na condição de bem-sucedido, copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia. Neemias possuía pouco poder, mas grande influência. Às vezes a gente busca muito poder, mas o que o Senhor quer é influência. Ele quer influência, que nós possamos influenciar em todos os lugares que a gente colocar o pé. Como a oração ajudou Neemias? Neemias demonstrou uma capacidade de liderança em comum, por isso que o livro dele é usado em seminários de liderança. Os muros ao redor de Jerusalém, eles foram reconstruídos em tempo recorde, a despeito da resistência e da oposição dos inimigos. Até mesmo os inimigos de Israel admitiram, de má vontade e com temor, que Deus estava com esses construtores. Não apenas isto, mas Deus trabalhou através de Neemias para realizar um despertamento espiritual entre o povo judeu. Talvez você não tenha as habilidades específicas de Neemias. Ou até mesmo pensar, não estou numa posição, não sou ninguém, não tenho nada para fazer para Deus. Mas existem duas formas através das quais você pode ser útil ao Senhor. Primeiro, seja uma pessoa que fale com Deus. Ore, ore e ore, sem cessar. Permita que Ele entre na sua vida e compartilhe com Ele suas preocupações, seus sentimentos e os seus sonhos. Essa é a melhor época do ano para a gente estar virando o ano para fazer isso. Segundo, seja uma pessoa que anda com Deus. Coloque em prática aquilo que você aprende nas Escrituras Sagradas. Deus pode ter uma missão impossível para realizar através da sua vida. E a gente começa com oração. E o segundo ponto, que Neemias fez brilhantemente, que isso é usado, as estratégias dele, como eu te falei, em cursos que são seculares, né? Planejamento. Esse é o momento do planejamento. A gente está virando o ano e a gente precisa fazer um planejamento. Então, em Neemias 2, de 11 a 18, fala sobre planejamento com propósito. Neemias não apenas orou, mas também fez planos concretos para a reconstrução. Nós, imigrantes, podemos aprender, através de estratégias claras, metas e preparação para construir uma vida sólida e uma nova nação. Então, vamos ver o que está lá em Neemias 2:11. Cheguei a Jerusalém e, depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale da direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente, voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então ele disse: vejo a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos recomeçar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto.
Em algumas Bíblias, em Bíblias de estudo, vem o mapa do muro de Jerusalém. E o que precisava ser reconstruído, que é o que foi colocado aqui em Neemias 2. Então, o livro de Neemias, ele traz valiosas lições sobre planejamento, especialmente no contexto de liderança e reconstrução. Neemias, ele foi um líder que demonstrou uma abordagem cuidadosa, ele foi orientando o povo, e uma abordagem estratégica para resolver problemas e alcançar objetivos. Então, aqui eu vou apresentar para vocês quais são os principais ensinamentos de Neemias sobre planejamento e que vocês possam trazer para a sua vida pessoal, para o próximo ano. Primeiro, visão clara e objetivos definidos. Qual é a sua visão para o ano de 2025 e qual o seu objetivo? Neemias, ele tinha uma visão clara, ele sabia onde chegar. Ele sabia o que ele queria alcançar, que era a reconstrução do muro que tinha sido destruído. E o que ele fez? Ele compartilhou a visão para o seu grupo. Depois que ele observou a situação, e isso nos ensina o quê? Nós precisamos enfrentar os problemas antes de começar a agir, além de definir objetivos claros e específicos. Segundo ponto, planejamento detalhado. Lá em Neemias 2, como eu mostrei, ele fez um planejamento detalhado antes de agir. Ele pediu cartas ao rei. O que seriam cartas? Seria um salvo-conduto, né, dentro da língua jurídica, é um salvo-conduto, que dava liberdade de Neemias circular, para ele poder fazer a reconstrução do muro. E essa carta do rei, ele garantia e trazia recursos necessários para garantir a segurança do povo durante a jornada. E ele sabia, Neemias sabia o que precisava para que o projeto fosse bem-sucedido. Então, isso destaca que a gente precisa se planejar antes, antecipadamente, levando em consideração todos os aspectos, olhar todo o cenário. E isso inclui recursos, segurança e apoio, porque a gente não vive sozinho, nós dependemos das pessoas. Terceiro, tomada de decisão com sabedoria. Neemias, ele agiu com discrição. Ele fez um reconhecimento noturno da condição de Jerusalém antes de tomar uma decisão pública. Isso ensina que antes de tomar ações ou decisões grandes, é importante observar a situação de forma cuidadosa, de forma estratégica, para evitar erros impulsivos. Outro ponto, disciplina e resistência. O projeto de reconstrução do muro, ele enfrentou muitos obstáculos, muitas oposições. Isso tem muito a ver com a nossa vida espiritual também. Às vezes a gente enfrenta muito obstáculo e enfrenta muitas oposições. Mas Neemias, ele persistiu com foco e determinação. Ele manteve a moral do povo lá em cima e continuou com o planejamento dele. Ele não desistiu, não. Ele se adaptou às circunstâncias, e muitas vezes a gente precisa se adaptar às circunstâncias e fazer ajustes quando necessário. E o que a gente tem que aprender aqui? Que a gente não pode desistir diante das dificuldades. A perseverança e o ajuste constantes são essenciais para o sucesso. O outro ponto, que tem a ver com o primeiro ponto que eu falei, dependência de Deus e oração. Como eu falei, antes de iniciar qualquer ação, Neemias orou buscando orientação divina. E ele se colocou dependente de Deus para que o plano dele fosse bem-sucedido. Outro ponto que a gente tem que ver dentro do planejamento, análise de riscos e preparação para desafios. Quando surgiram ameaças externas, Neemias não ignorou o perigo. Ele planejou uma defesa estratégica, colocando as pessoas para trabalhar. E, ao mesmo tempo, garantiu a proteção do seu povo. O ensinamento aqui que a gente tem que ter é o seguinte, que o planejamento deve considerar riscos e preparar pessoas para os desafios imprevistos.
Resumindo sobre planejamento, Neemias ele ensina que o planejamento envolve visão clara, definição de objetivos, preparação detalhada, trabalho em equipe, persistência diante das dificuldades e a constante dependência de Deus. Quando você for fazer a sua lista de 2025, de metas, você tem que se colocar na dependência do Senhor. Porque é Ele que vai direcionar. E o exemplo de Neemias como líder, ele mostra que ele foi um líder estratégico, ele foi prudente, ele foi flexível e sempre estava com o olhar atento para os obstáculos. E a necessidade de adaptação. Isso tem tudo a ver com o nosso contexto. Nós somos imigrantes, às vezes da noite para o dia muda uma lei. A gente precisa estar flexível, mas estar dependente de Deus, porque Ele está no controle da nossa vida. Ele é soberano. Outro ponto. Graça. A graça abre portas impossíveis. Neemias 2, de 4 a 8. A gente já leu, eu vou ler de novo. Para reforçar, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. E respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade, onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores dos Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que eu irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. A gente depende da graça de Deus. Uma oração que eu faço muito, toda vez que eu vou visitar um cliente novo, ou até que eu já tenho, Senhor, que ele possa encontrar graça diante dos meus olhos. A oração que eu faço para o Márcio, quando ele vai fazer uma entrevista de emprego, que encontre graça aos nossos olhos. Essa é a oração que a gente precisa ser, para a gente não ser dependente de homens, a gente ser dependente de Deus. A graça de Deus abre portas onde parece não haver caminho. Deus move corações e circunstâncias em nosso favor, quando agimos debaixo da sua vontade. A graça de Deus, ele vem na providência e nas oportunidades. Neemias, ele foi um homem de oração. E sua jornada começa com um pedido sincero a Deus. Ele pediu graça diante do rei Artaxerxes. E essa oração foi respondida de maneira extraordinária. A graça de Deus, ela nos dá inspiração e sabedoria. Quando Neemias chegou a Jerusalém, ele fez um olhar cuidadoso da cidade antes de tomar decisões. O fato dele ter uma estratégia clara para a reconstrução do muro, sabendo exatamente o que precisava ser feito. Quando você não sabe o que você vai fazer, pede graça e sabedoria que o Senhor vai te dar, para saber o que fazer. A graça de Deus capacitou a Neemias tomar decisões sábias e prudentes em momentos críticos. Terceiro, a graça de Deus na capacitação do povo. Neemias não trabalhou sozinho. Ele contou com a ajuda do povo de Jerusalém. A graça de Deus foi evidente quando Deus capacitava o povo para fazer cada tarefa, dando disposição, habilidade e unidade para reconstruir o muro. Mesmo enfrentando desafios e oposição, o trabalho prosseguiu com a ajuda divina. A graça de Deus não só concedeu força, mas concedeu perseverança a todo o povo.
Quarto, a graça de Deus na proteção e defesa. A reconstrução dos muros não foi fácil. E nenhuma reconstrução é fácil. Nenhuma reconstrução é fácil. Os inimigos de Neemias tentaram interromper várias vezes o trabalho e trazer medo. No entanto, Neemias orou a Deus pedindo proteção. E a graça de Deus foi manifestada na defesa e segurança do povo. Deus não deu só sabedoria para que Neemias organizasse uma defesa estratégica. Deus agiu com favor pelo seu povo, protegendo contra os ataques. Outro ponto, a graça de Deus na restauração espiritual. Após a reconstrução, Neemias lidera o povo em um grande momento de arrependimento e renovação espiritual. Ele convoca o povo a ouvir a leitura da lei de Deus, e o povo se arrepende dos seus pecados. A graça de Deus se manifesta ali de forma profunda, porque apesar da desobediência de anos do povo, Deus ofereceu uma nova chance, e Deus ele oferece sempre uma nova chance para você. Ele sempre oferece uma nova chance para restaurar o seu relacionamento com Ele. A palavra de Deus, ela traz convicção. E a resposta do povo é um testemunho da graça divina em ação. Como Deus nos ama, gente. Como Ele amou o seu povo e como Ele nos ama. A gente pode fazer o que for, Deus nunca vai deixar de nos amar. E Ele quer restaurar o relacionamento. Que em 2025 o seu relacionamento seja restaurado com Ele. Que o nosso ego não fale mais alto do que o relacionamento com Ele. Que nos leve a um novo compromisso com o Senhor. Esse é o momento de você ter um momento de restaurar esse relacionamento com Ele. Porque a graça de Deus, ela traz também o restabelecimento da comunidade. A oração do povo, lá em Neemias 9, não vou ler aqui, senão vou me alongar muito, é uma declaração de reconhecimento de como Deus ele foi fiel ao longo de toda a história. Deus foi fiel ao longo de toda a história de Israel, e Ele não muda. Nosso Deus é constante. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele foi o mesmo Deus que foi fiel ao povo na época de Neemias e vai ser fiel em 2025. Que a gente possa ter essa certeza. Apesar das nossas falhas, Ele é fiel. O povo ele reconheceu que a graça de Deus foi a razão para a qual sobreviveram as dificuldades e a catividade. Que você possa reconhecer que você só está vivo hoje por causa da fidelidade do Senhor e da misericórdia dEle. O ato da reconstrução do muro foi um ato de sua misericórdia, da misericórdia do Senhor. A restauração da comunidade de Jerusalém é um reflexo direto da graça de Deus, que traz perdão, cura e renovação. E a graça de Deus, ela se move na obediência e dedicação ao seu propósito. Após o arrependimento e a renovação espiritual, o povo de Jerusalém faz um compromisso de obedecer à lei de Deus e manter os mandamentos. A graça de Deus que os levou ao arrependimento e à restauração, agora os capacita a se comprometer com uma vida de obediência e fidelidade a Ele. Esse compromisso de renovação também é sustentado pela graça divina, que capacita o povo a cumprir o que prometeram. Só a graça que nos capacita a cumprir o que a gente promete. Porque Deus, ele cumpre. Mas muitas vezes nós erramos, a gente desvia do caminho. É a graça dele, é o favor dele que nos capacita. E aí eu trago aqui uma frase que eu li de um pastor canadense, que ele postou sobre Neemias essa semana, que foi um dos pastores que foram usados por Deus. Rendição total e obediência total não são legalismo, são sabedoria. Se render ao Senhor e obedecer a Ele é pura sabedoria. E eu queria falar aqui de unidade. Trabalhando com unidade e propósito. Neemias 4:6.
nesse meio tempo, fomos reconstruindo o povo, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. A graça de Deus, ela não fortalece só o indivíduo. A graça de Deus une as pessoas com um propósito maior. A reconstrução de famílias, de igrejas, de ministérios, requer trabalho em equipe, com cada um cumprindo o seu papel. Se você deixar de cumprir o seu papel, aquela pessoa que está cumprindo outro papel vai acumular outro papel, que vai acumular outro papel. Cada um tem o seu papel. Que cada um possa se posicionar no ano de 2025 para cumprir o seu papel. Para exercer o dom que Ele te chamou. Em Neemias 3, fala muito sobre delegação e trabalho em equipe. Neemias, ele não fez tudo sozinho. Ele organizou o trabalho em equipe e delegou tarefas específicas aos moradores de Jerusalém. Ele entendeu a importância de aproveitar os talentos e os recursos de todos, unindo esforços para alcançar um objetivo comum. A delegação e o trabalho em equipe são cruciais para a execução eficaz de um plano. Em Neemias 3 e no Neemias 10, ele cita nomes de várias pessoas no capítulo. São nomes numerosos. Gente, nomes estão na Bíblia, não estão por um acaso. Nós tivemos um professor muito bom de hebraico no Brasil, que ele falava a tradução de cada nome tem um significado. No caso aqui de Neemias, os nomes importam, o número de pessoas importam, pois nada podemos fazer sozinhos. Pessoas não podem ser usadas para o meu ego e para a minha realização. A realização é para o Senhor. Que você possa ter essa sua consciência que você é importante para o reino. O que você faz é importante para o reino. Pessoas são importantes para o reino. Um ponto importantíssimo, fé. Neemias enfrentou oposição com fé. Neemias 4:9. O que fala lá? Neemias 4:9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. A graça de Deus fortalece aqueles que enfrentam resistência, dando coragem para prosseguir. Quando surgirem dificuldades, confio na graça do Senhor. Tenha fé para resistir e permanecer firme. O exercício da fé no livro de Neemias é uma combinação de oração, ação e confiança em Deus. Neemias não apenas orou, mas também tomou medidas práticas baseadas na sua fé, acreditando que Deus ele iria intervir e iria dar sucesso. A sua fé foi exercida em momentos de grandes desafios, desde pedir recurso ao rei até enfrentar oposições e ameaças. A fé de Neemias também envolveu confiança no poder de Deus para restaurar o povo e a cidade, tanto fisicamente como espiritualmente. Seu exemplo nos ensina que a fé verdadeira é ativa e envolve confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida, tomando ações práticas baseadas em sua orientação e sabedoria. E para finalizar, eu queria falar sobre gratidão. Eu não sei como foi o seu ano de 2024, mas a gratidão abre portas. Celebre a restauração para o novo ano com gratidão. Neemias 8:10. Um versículo bem famosinho. Pelo menos eu acho. Neemias acrescentou: podem sair, comiam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. E algumas versões diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Tem até musiquinha que a gente cantava quando era criança. Após a reconstrução, Neemias e o povo celebraram a bondade de Deus. A graça de Deus não apenas restaura o físico, mas também renova o coração e traz alegria.
Depois de cada vitória, lembre-se de agradecer e celebrar o que Deus fez. Agradeça também antecipadamente. Porque é quando a gente agradece antecipadamente, a gente agradece pela fé. Porque a gente crê num Deus que tudo faz. E a gratidão tem que ser pela resposta às orações, gratidão pelas oportunidades providenciais. Quando Neemias ele se apresentou ao rei Artaxerxes para pedir permissão e recursos para reconstruir Jerusalém, ele reconheceu que a sua situação favorável não era obra do acaso, mas era uma resposta da graça e providência divina. Gratidão no cumprimento da missão. Embora Neemias tenha enfrentado grandes dificuldades e oposições, ele nunca perdeu a gratidão. Gratidão pela proteção e suporte divino. Neemias enfrentou uma oposição feroz dos seus inimigos, que tentaram dissuadi-lo de continuar a obra de reconstrução, mas ele foi grato. Gratidão na restauração espiritual. Após a reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias e o sacerdote Esdras organizaram uma grande reunião para a leitura da lei de Deus. Gratidão pelo perdão e misericórdia de Deus. Isso a gente tem que pedir e agradecer todos os dias que a gente acordar. Se Ele te dá uma oportunidade de você acordar, você tem que agradecer pela misericórdia dEle. Ele fala lá no capítulo 9, depois eu convido vocês a lerem esse livro antes de fechar o ano. Depois de um período de arrependimento e confissão, o povo de Jerusalém, liderado por Neemias, expressa gratidão pela misericórdia de Deus. Embora o povo tenha falhado repetidamente, Deus foi fiel e os libertou. Gratidão nas celebrações e ofertas. Após a conclusão da obra de reconstrução dos muros, Neemias organizou uma grande celebração para agradecer a Deus. Ele convocou os levitas e os sacerdotes, e o povo se reuniu em um ato de louvor e adoração a Deus. Concluindo, o livro de Neemias, a gratidão é uma resposta constante ao agir de Deus. Neemias, ele expressa a sua gratidão em oração, em ações e na maneira como lidera o povo. Sempre reconhecendo que a restauração de Jerusalém, a proteção diante dos inimigos e a renovação espiritual do povo são frutos da graça e misericórdia de Deus. A gratidão de Neemias é um exemplo de como devemos responder às bênçãos, intervenções divinas em nossas próprias vidas, reconhecendo que tudo o que temos é um presente de Deus. A história de Neemias, ela nos ensina que a reconstrução não é apenas sobre muros, mas sobre vidas restauradas pela graça de Deus. A oração dá início ao processo, a graça abre portas impossíveis, unidade fortalece a obra, fé vence a oposição e gratidão celebra a vitória. E um desafio que eu trago agora para 2025, que este seja um ano para confiar na graça de Deus e iniciar a reconstrução de sonhos, relacionamentos e propósitos. Assim como Neemias, sejamos instrumentos de restauração em nossas casas, igrejas e comunidades. E um versículo final, Neemias 6, 15 a 16. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Deus completará a obra, meu amado, que Ele começou na sua vida, na sua família, porque a graça dEle é suficiente. Que você possa levar essa mensagem para 2025. Que seja um ano de romper. Queria estar orando aqui.